Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto de hoje do nosso programa é Parkinson, uma doença neurológica que é conhecida muito por um sintoma clássico, o tremor. Mas o Parkinson é uma doença complexa e está atingindo muito as pessoas mais jovens. Por isso, hoje eu recebo em nosso programa para a gente conversar sobre Parkinson o Dr. Carlos Rocha, que é neurocirurgião e também pesquisador da área e que vai trazer essas informações para a gente. Dr. Carlos, muito obrigado por sua presença aqui no Saúde em Foco. Obrigado pelo convite, agradeço o convite à TV Câmara. É um prazer estar com vocês hoje. Doutor Carlos, o Parkinson vem preocupando muito porque ele está atingindo mais as pessoas jovens, está diminuindo a idade das pessoas que são acometidas por essa doença? Na verdade, é uma situação assim, estima-se pela Organização Mundial de Saúde que cerca de 200 mil pessoas no país sofram de mal de Parkinson. E como é uma doença neurodegenerativa, ela piora com o envelhecimento. Então, cerca de 80% dos casos vão ser acima dos 60 anos. Estimativas até que a população acima de 80 anos, 6% pode ter doença de Parkinson. Mas o que a gente tem visto cada vez mais na mídia e também nos consultórios, pacientes jovens, abaixo de 60 anos, com a doença de Parkinson. Isso tem chamado a atenção. A gente não tem nenhum dado científico mostrando que a prevalência está realmente aumentando. A gente sabe que 20% da população é abaixo de 60 anos. Nós temos visto pacientes na faixa dos 30, 40 anos sendo diagnosticados com a doença. Então, é importante, acredito eu, dar uma explicação para a comunidade sobre a doença, para saber como lidar, como fazer o diagnóstico e procurar uma ajuda para ter uma qualidade de vida melhor, né, ter um tratamento adequado. Sim. Doutor, os sintomas, eles começam a aparecer muito antes da doença realmente ser diagnosticada ou não? É pontual? Aparece sintoma, já dá para identificar? Do ponto de vista de pesquisas clínicas, a gente sabe que alguns sintomas podem estar associados antes até de você desenvolver os sintomas motores tradicionais clássicos, que são o tremor de repouso, a rigidez, né? E a lentidão de movimentos, que a gente chama no termo médico bradicinesia ou oligocinesia. Então, você pode ter a constipação intestinal como um sintoma não motor que antecede o surgimento do Parkinson. Você pode ter uma perda de cheiro, você pode ter uma alteração da letra ficando menor, chama de micrografia. Você pode ter alterações neuropsiquiátricas, como depressão, alterações do sono, como um transtorno comportamental do sono, onde a pessoa tem pesadelos e sonha e pula da cama durante o sono. Então, são várias alterações que a gente chama pré-motoras que podem, na verdade, dar um indício que isso esteja evoluindo. Mas você consegue fechar o diagnóstico da doença de Parkinson quando a tríade clínica se instala, seja na forma tremorigênica, que é a forma que predomina o tremor, ele é normalmente assimétrico, começa um lado sempre pior do que o outro, né? Ou a forma rígido-acinética, onde a rigidez e a lentidão de movimentos é predominante. Então, às vezes, as pessoas estão mais acostumadas a associar o Parkinson somente a tremor. E tem algumas formas de Parkinson onde não existe tremor. A predominância é de rigidez e lentidão de movimentos. Então, muitas vezes, o médico generalista ou a população não associa, acredita que é um problema de coluna, que teve um AVC, que teve alguma outra doença e não o Parkinson. Então, frequentemente a gente recebe no consultório pacientes, eu acho que eu estou com um problema no meu braço, ele não está mexendo direito, no meu ombro, acho que é de coluna. E, na verdade, a gente acaba fazendo o diagnóstico o provável Parkinson pela presença dos sintomas, que são o instrumento mais sensível ainda que nós temos para diagnóstico de Parkinson, é o exame clínico realizado por neurologista ou neurocirurgião especializado nesse tipo de movimento. Tem uns critérios que são mundialmente aceitos, os critérios do Banco de Cérebro de Londres, que tem uma sensibilidade, uma especificidade, quer dizer, a capacidade de diagnosticar realmente a doença acima de 80%. Então, se você tem a presença de lentidão de movimentos, através de testes que você faz no exame neurológico no consultório, associado ao tremor de repouso ou à rigidez, você pode fazer um diagnóstico provável de Parkinson.
Esse paciente que o senhor falou que chega no consultório e aponta esses sintomas mais agudos, ele já é mais de 60 anos, já é considerada uma pessoa que está fora dessa parte da juventude ou não? Os jovens não chegam, quando chegam são casos à partes mesmo? Em geral, em torno de 20% dos pacientes estão abaixo de 60 anos. Então, a gente vê pacientes mais jovens nos procurando e hoje nós temos, como a gente trabalha na área, né, Rio Preto é uma cidade onde é centro de região, a gente tem uma grande quantidade de pacientes abaixo de 60 anos em acompanhamento clínico, né? Alguns com cirurgia, mas a grande maioria em pacientes em acompanhamento clínico e neurológico. Mas fica à vontade. Não sei, desculpa, doutor, esses sintomas, eles vão aparecendo e vão se acumulando, o tremor, ele não é, então, um primeiro sintoma? Ele já é um sintoma considerado motor que pode acontecer nos pacientes que sofrem da forma tremorigênica. Mas quando você pega a história clínica e começa a perguntar, o paciente muitas vezes tem constipação, tem a perda de olfato, tem essas alterações como depressão, antecedendo aí 2, 3 anos do diagnóstico clínico. Muitas vezes a pessoa procura outros profissionais e não associa isso, né, à doença de Parkinson, mas conforme vai surgindo os sintomas motores, quando a gente vai fazer a anamnese, que é a avaliação clínica neurológica, você pergunta sobre esses sintomas não motores, porque eles impactam na qualidade de vida também, a qualidade do sono, a questão da constipação intestinal pode interferir na absorção dos medicamentos que são utilizados para tratamento da doença. Então, você tem que fazer uma abordagem ampla, né, dos sintomas motores e dos sintomas não motores. O diagnóstico precoce de uma doença crônica neurodegenerativa que ainda não tem cura, muitas vezes causa chateação, tristeza, depressão. O paciente pode já estar sofrendo disso, né? Ou depois do diagnóstico evolui com um quadro que pode ter depressão, ansiedade associada. Então, você tem que tratar o paciente como um todo para tentar melhorar a qualidade de vida dele, a forma dele enfrentar a doença tem que ser mais positiva possível. Então, você tem que dar apoio, dizer que tem tratamento, tem medicamentos, tem reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia, atividade física, é muito importante, todas as fases da doença para fazer com que a evolução seja mais suave. Então, uma série de atitudes que a gente pode promover a medidas de saúde geral para fazer com que a evolução da doença seja o mais benigna possível dentro da realidade atual, que ainda não tem uma cura para o tratamento da doença de Parkinson. São medidas sintomáticas que visam o controle dos sintomas motores, sintomas não motores e melhorando a funcionalidade e a qualidade de vida. E aí o diagnóstico precoce é super importante, por isso que a informação também é importante. Porque o senhor disse, alteração no sono, dores, dificuldade de locomoção, são sintomas que fazem parte de outras comorbidades, né, e do próprio envelhecimento. E aí as pessoas relegam, então por isso a informação é importante, doutor? Sim, porque se você tiver uma informação, né, procure o profissional médico, né, vai fazer uma avaliação, se houver dúvida vai encaminhar para um especialista em desenvolvimento, mas você tem que procurar ajuda quando sentir algum desses sintomas. Alguns deles podem ser outros problemas, né, no caso a constipação pode ser um problema intestinal, não ter relação com a doença de Parkinson. Mas, se dentro de um espectro de um tratamento de doença de Parkinson, a constipação intestinal é uma das coisas importantes que o neurologista vai falar e vai tentar ajudá-los em conjunto com os especialistas nessa área intestinal, por exemplo. Então, às vezes o paciente perde o olfato, né? Vai perdendo o olfato, é uma coisa que pode estar associada também à doença de Parkinson, né? A hiposmia, a perda de olfato, muitas vezes vai no otorrino, avalia, e aí você tem que analisar o quadro global do paciente. Esses sintomas não motores pré-clínicos, aí começam a surgir sintomas motores para você fechar um diagnóstico, né, e conseguir explicar melhor esses sintomas para o paciente. E iniciar o tratamento correto, porque com iniciar um tratamento medicamentoso, você tem um benefício, uma melhora motora, você melhora a qualidade de vida e mantém o paciente ativo, funcionalmente, trabalhando ainda por um período, né? Então, a importância do diagnóstico precoce é tentar manter as medidas de saúde, prevenção, para ele manter a maior parte do tempo bom estado, né? Doutor, ele atinge mais mulheres ou homens? A prevalência, ela é um pouquinho a coisa um pouco mais frequente em homens do que em mulheres. Em torno de 1,3, 1,5 para homens para cada mulher.
Sim, a ciência não sabe por que em pessoas mais jovens está tendo mais esse registro, né? Ainda não sabemos. Nós sabemos que o Parkinson, ele envolve menos de 5 a 10% dos casos são puramente genéticos. Assim, você tem na família, pais, avós, todo mundo tem Parkinson na família, você tem aí Parkinson genético. Esses normalmente começam bem jovens e tem uma evolução bem complexa. A maioria dos casos são ditos esporádicos, é o Parkinson idiopático. Idiopático é um termo na medicina onde você não tem uma explicação clara, mas sabidamente tem mecanismos genéticos da pessoa e também exposição a determinadas substâncias que estão no ambiente. É sabida a associação com agrotóxicos, metais pesados, então, assim, dentro das medidas de saúde geral para prevenção de doenças neurodegenerativas, evitar alimentos com agrotóxicos, evitar a exposição a metais pesados e agrotóxicos, usar os EPIs, quem trabalha em lavouras, essas coisas assim. Então, isso são fatores que estão associados ao surgimento da doença de Parkinson, mas não existe um fator único, exclusivo, e a grande maioria dos pacientes, cerca de 90%, é chamado Parkinson idiopático, quer dizer, não tem uma explicação única causada a esse ambiente e a pessoa tem uma genética que tem a predisposição de desenvolver se exposta a determinadas situações como essa que nós falamos. Não necessariamente a pessoa tem uma intoxicação, às vezes na alimentação normal mesmo, pequenas quantidades ali que pode estar presente na água, no ambiente, que a pessoa tem a suscetibilidade e começa a desenvolver. Sim. Como que o Parkinson, o que ele faz com o nosso cérebro, doutor? O que acontece? Do ponto de vista da questão neurológica, assim, patológica, existem células que vão morrendo, existem os corpos de Levy, vão fazendo aglutinações de proteínas nas células e elas vão morrendo os neurônios. E no Parkinson é característica a região da substância negra do mesencéfalo, que é uma região profunda, atrás dos olhos, lá no tronco do cérebro, na parte superior, onde ali produz a dopamina, que é um neurotransmissor que, dentre outras funções, ela é responsável pelo controle dos movimentos. E a degeneração dessa região da substância negra do cérebro é que causa a falta da dopamina, que é responsável por grande parte do desajuste da circuitaria neuronal, dos circuitos neurológicos responsáveis pelo controle do movimento. Daí surge o tremor, surge a rigidez e surge a lentidão de movimentos. E por esse motivo, a base do tratamento é medicamentoso na tentativa de repor essa dopamina. A levodopa, que é a substância que foi descoberta em 1967 e ainda hoje é o tratamento mais eficaz para a doença de Parkinson, ela é a levodopa, que é um precursor da dopamina. Então, a pessoa tem que ingerir através de tomadas no início da doença menos vezes ao dia. Com o evoluir da doença, com a degeneração aumenta a necessidade de aumentar, fracionar essas doses para ter uma reposição de dopamina e conseguir manter a maior parte do tempo no estado de bom funcionamento motor. Quer dizer, continuar dando essa independência ao paciente. Doutor, só voltando um pouquinho nos sintomas, inclusive um dos sintomas é dermatite. Alguns pacientes podem ter dermatite seborreica, alterações de oleosidade da pele, distúrbios esfincterianos, como incontinência, urgência miccional. Então, tem uma tríade, uma constelação de sintomas muito grandes não motores. Então, você muitas vezes tem pacientes com dermatite seborreica, tem uma associação também com o desenvolvimento de Parkinson. Então, não é que tenha dermatite seborreica que vai ter Parkinson, mas esses sintomas são mais prevalentes na população parkinsoniana. Então, é importante saber, a comunidade, que não só os sintomas motores clássicos, tremor, que associa ao Parkinson, existem sintomas não motores que interferem também bastante na qualidade de vida e merecem ser identificados, que muitas vezes são relegados ao segundo plano, mas para o paciente eles têm uma importância muito grande na questão da qualidade de vida. Então, é importante a gente levantar essa luz aos sintomas não motores. A depressão é um sintoma não motor muito prevalente. Cerca de 50% das pessoas que diagnosticam o Parkinson naquele momento estão com depressão. E é uma depressão também relacionada à alteração da dopamina, que além das funções motoras, também tem uma função nos aspectos emocionais. Então, tem aquela apatia, tem várias sintomatologias que podem estar associadas aí à doença, que muitas vezes são menos faladas nas consultas e acaba deixando de
de ajudar o paciente, porque não associa, olha, meu sono não está legal, meu intestino não está legal, isso tudo pode ser pela doença. Então, é importante fazer essa associação. Para chegar ao diagnóstico, né, doutor? Sim, sim. Com relação, quer dizer, o tratamento com medicamentoso segue ao longo da vida, é possível fazer cirurgia? Quais são os casos que são indicativos de cirurgia? Essa é a minha área de especialização maior, sou neurocirurgião funcional e eu gosto muito de falar desse tema. A cirurgia, ela é oferecida, cerca de 5 a 10% dos pacientes vão ser beneficiados pela cirurgia. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o uso desses medicamentos, ele promove uma melhora motora, mas em alguns pacientes pode haver movimentos involuntários induzidos, isso normalmente depois de 7 a 10 anos de tratamento. Você pode ter movimentos involuntários induzidos pelo tratamento ou flutuações do efeito do remédio. Tem momentos que a pessoa está bem, em alguns momentos tem travamentos, enfim, tem dificuldade de se levantar da cadeira, de realizar tarefas. A gente chama de off, né? On é quando a pessoa está bem, está ligado, e o off, desligado. Então, você tem alguns fenômenos de congelamento, trava, marcha. Então, você tem vários sintomas que, se forem responsíveis ainda à levodopa, é claro, você faz uma avaliação clínica, neurológica, o neurologista normalmente nos encaminha, já considerando ele refratário ao ajuste dos remédios, que grande parte desses sintomas você tem ainda alternativas de associação de vários remédios, e você pode ir manejando clinicamente até certo ponto. No momento que o neurologista assistente julga que os remédios chegaram numa quantidade já alta e você não tem muitas alternativas de ajuste de remédio, e essas flutuações estão interferindo muito com a qualidade de vida do paciente, aí ele nos referencia a cirurgia. Para o protocolo, a gente faz uma ressonância magnética para analisar a estrutura cerebral, se tem uma atrofia importante. A gente pede um apoio de uma neuropsicóloga para fazer como se fosse um psicotécnico para avaliar as funções cognitivas, porque depois de 10 anos, muitos pacientes, cerca de 1/3, já vão ter alterações cognitivas. Alguns deles vão caminhar para um quadro como se fosse uma demência associada ao Parkinson, que seria uma contraindicação à cirurgia se o paciente já estiver demente, por exemplo. Então, você faz uma avaliação clínica, uma avaliação de imagem com a ressonância magnética, uma avaliação neuropsicológica, e a resposta à levodopa tem que ainda ser importante. O paciente sem remédio por 12 horas, te dá a medicação, o paciente melhora, a gente quantifica nas escalas, e se ele preencher todos esses critérios, ele pode ser submetido a uma cirurgia. É uma cirurgia que a gente faz já em Rio Preto desde 2010, já existe no mundo há cerca de 30 anos, essa era moderna da estimulação cerebral profunda, que a gente chama, do inglês é o termo DBS, é Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. Consiste, numa forma assim popular, como se fosse um marca-passo cerebral. Você introduz pequenos eletrodos no cérebro através de uma cirurgia estereotáxica, que é guiada por imagem, um arco para ter precisão milimétrica. Você implanta na profundidade do cérebro eletrodos, através de um estímulo elétrico que é promovido por uma bateria que fica no tórax, você consegue modular esses circuitos neurológicos e ajudar nesses sintomas motores que o remédio já não está conseguindo. Em média, esses são dados que eu consegui na minha tese, com 40 pacientes, a gente reduz em torno de 50% da medicação no primeiro ano. É importante dizer que a cirurgia não é curativa, ela tem alguns riscos, como infecções e rejeições, só que são abaixo de 1%, 2%. Porém, ela promove uma melhora motora e qualidade de vida quando os remédios já estão no ponto onde você não consegue manejar mais só com medicação. Não sei se ficou claro, Sim. Mas são vários fatores aí que influenciam. É importante o paciente discutir com o neurologista assistente dele, se ele está no momento onde está com remédios em carga alta e mesmo assim tendo muitas flutuações do efeito, né, e não está conseguindo ter um ajuste adequado, tendo um prejuízo da qualidade de vida, referenciar para uma avaliação de uma equipe especializada, né, em cirurgia. Normalmente nos grandes centros tem pessoas capacitadas, centros universitários, são os lugares no Brasil onde fazem a cirurgia, né? E aí, referenciando, o pessoal vai fazer, a equipe vai fazer essas avaliações, como eu disse, com imagem, com neuropsicológico, com teste levodopa. E se o paciente passar nesses critérios, ele vai se beneficiar da cirurgia. Nós temos pacientes operados há 12, 13 anos já, e ainda mantém um bom controle motor. É sabido que a doença progride, ela não é curada com a cirurgia,
mas com certeza, se não tivesse operado, a qualidade de vida, a parte motora estaria muito mais prejudicada. Então, é uma ferramenta que vem associada ao tratamento clínico, que é a base, né? Uma base ao tratamento clínico medicamentoso, e a reabilitação multiprofissional, com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a psicologia, o educador físico, para olhar todas essas facetas do paciente parkinsoniano. Importante dizer que existem associações, a Associação Brasileira de Parkinson existe desde os anos 80, tem muito material na internet hoje, muito bom para esclarecimento, né? As pessoas podem procurar instituições sérias, né? Tem localmente aqui em Rio Preto, o pessoal do Viver com Parkinson também tem feito bastante iniciativas aí para a conscientização da população, né? Então, o engajamento da sociedade civil é muito importante nessas doenças que têm um impacto socioeconômico muito grande na sociedade, né? A segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, ela só perde para o Alzheimer. Por um lado, a gente tem visto 20% dos pacientes jovens, por outro lado, o envelhecimento populacional na nossa região, nós temos estimativas aqui até 6% das pessoas acima de 80 anos podem desenvolver doença de Parkinson. Então, cada vez mais nós vamos ter que lidar com essa doença, né, de uma forma proativa, positiva, para melhorar a qualidade de vida, né, e manter os pacientes integrados na sociedade da melhor forma possível. Sim, e uma das formas é a informação. Doutor, voltando só um pouquinho na cirurgia, o senhor disse espécie de um marca-passo. Então, como um marca-passo do coração, nós temos um marca-passo que pode ser colocado no cérebro e promover toda essa melhoria para o paciente. Sim, a cirurgia ela foi desenvolvida nessa era moderna na França, lá nos Alpes Suíços, região de Grenoble, e popularizou, foi aprovada nos Estados Unidos pela Anvisa americana, que é o FDA, em 2002, né? E a gente, no Brasil, os neurocirurgiões se especializaram e tem realizado, em conjunto com os neurologistas especialistas, as cirurgias já há uns 15, 20 anos. Nós fazemos aqui há 13 anos. É importante dizer que é uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenos pertuitos no crânio. Uma parte da cirurgia, normalmente o paciente faz acordado para ajudar no controle dos movimentos. Na medida que você implanta ali, você mapeia a região, o paciente colabora, você percebe a melhora do tremor, da rigidez no momento da cirurgia, isso ajuda bastante. Hoje nós já temos técnicas que o paciente pode até fazer dormindo a cirurgia, mas eu sou uma escola, vamos dizer assim, que mais tradicional, que gosta de, se possível, o paciente acordado para ele perceber a melhora. É uma cirurgia que tem que ter muita precisão, né, do ponto de vista milimétrico, aí para você, que é um núcleo muito pequeno onde a gente implanta o eletrodo. O eletrodo, para você ter uma ideia, é como se fosse uma carga da caneta Bic, assim. Ele é bem fininho, flexível, e a ponta, onde tem os polos ativos, tem em torno de 7,5 milímetros. Ele tem 1,27 milímetros de diâmetro. Então, você tem que introduzir numa estrutura que é profunda no cérebro, cerca de 8 centímetros. Por isso que a gente chama de estimulação cerebral profunda. Então, precisa ter uma boa precisão com ressonância magnética e esse aparelho de estereotaxia para você implantar o eletrodo no local correto para você ter o objetivo da cirurgia, que é a melhora dos sintomas. E se você não tiver um bom posicionamento, pode escapar um tremor, pode ter alguma alteração de fala, algum formigamento, porque é uma região onde passam várias estruturas no cérebro que tem funções importantes, que se a corrente elétrica espraiar um pouquinho, não estiver exatamente no ponto correto, pode haver algum efeito adverso que precisa ser ajustado. Uma grande vantagem dessa cirurgia da neuroestimulação, que é o marca-passo, com relação à cirurgia que era realizada antigamente, que era uma ablação, era uma cauterização, que a cirurgia com neuromodulação você consegue ajustar os parâmetros e regular de forma com que você minimize efeitos colaterais. Já a cirurgia antiga, se você cauterizasse e não tivesse um mapeamento muito adequado, poderia haver alguma sequela. Então, isso trouxe um grande avanço e hoje o mundo todo se pratica mais a cirurgia de neuromodulação do que a cirurgia mais antiga por conta da sua reversibilidade, ajuste, potencial de melhoria, né? Sim. Doutor, nesses avanços da medicina, hoje se foca ainda o estudo só do cérebro, quando se fala em Parkinson, ou outros órgãos também estão sendo estudados? Com relação ao Parkinson, existem teorias aí que a evolução pode surgir nos neurônios no intestino e fazer uma
uma ascensão para o sistema nervoso através do sistema nervoso periférico, e aí pode afetar o tronco cerebral com os distúrbios de sono, depois a área do cheiro. Então, existem teorias aí, do neuropatologista alemão Braak, que acredita que tem uma relação da doença se iniciando através do sistema nervoso ainda periférico intestinal. Mas isso ainda são teorias, né? Então ainda tem muita coisa a ser estudada. Existem uma série de pesquisas de medicamentos relacionados a parar a degeneração, mas nenhum deles ainda, infelizmente, trouxe ainda um benefício comprovado, né? O que sabemos ainda hoje é que o tratamento ainda é esse que nós comentamos, medicação, reabilitação multiprofissional, né? E, nos casos indicados, a cirurgia. Ainda não temos cura da doença, infelizmente. Quando descobrirmos alguma coisa que pare a neurodegeneração, né, aí vamos ter uma grande evolução aí, porque as doenças não vão evoluir, vão estacionar, né? E aí nós conseguimos manter só o medicamento, ou, se necessário, a cirurgia, e a pessoa não vai ter piora com o tempo, porque a degeneração parou. Então, esse é o grande desafio aí da neurociência para as doenças degenerativas, é você descobrir o mecanismo exato de como acontece e tentar achar medicações para fazer com que ela pare de evoluir. Infelizmente, ainda não surgiu nada eficaz, mas essa é uma linha de pesquisa que muitos pesquisadores no mundo todo têm buscado, né? A sua tese tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar? Eu acho que foi falado, né? A minha tese, que foi realizada na FAMERP aqui em Rio Preto, com 40 pacientes, defendida em 2019, foi avaliado a qualidade de vida, né, e os sintomas motores dos pacientes submetidos à cirurgia. Foi uma amostra de 40 pacientes, e nós conseguimos demonstrar uma melhora motora significativa e a melhora da qualidade de vida nesses pacientes quando fizeram a avaliação em 12 meses após a cirurgia. Nossos dados são muito parecidos com o que a literatura mundial tem de resultado, né? É uma técnica que é já bem estudada e, se realizada na forma preconizada, ela tem resultados equiparáveis em todos os locais do mundo. Então, a gente consegue fazer a mesma cirurgia que é feita hoje na Europa, nos Estados Unidos, no interior de São Paulo. E acredito que a técnica cirúrgica é uma técnica bem padronizada e a gente segue todos os padrões internacionais. O que eu queria dizer é que as pessoas que estão sofrendo com a doença de Parkinson, que procurem o seu neurologista, né? Se tiver flutuações refratárias, discuta com ele a possibilidade de avaliação por uma cirurgia, se for indicado. Desmistificar a questão da cirurgia, que alguns pacientes têm receio, né, da cirurgia, será que dói, mas faz acordado, sem técnica de anestesia local e sedação, que a pessoa consegue despertar no momento que precisa da colaboração, sem sofrimento, e os resultados são muito positivos. A gente tem uma expertise grande, um número grande de pacientes operados com bons resultados. Eu acredito que mais desmistificar. Tem pessoas até hoje que não sabem que existe cirurgia de Parkinson, por exemplo. Então, alguns colegas médicos formados já há bastante tempo também não tiveram contato com a técnica. Então, é natural que haja uma certa, por falta do conhecimento adequado, né? Que, olha, tem a possibilidade de cirurgia, não precisa ficar sofrendo quando os remédios chegarem naquele determinado ponto. Não pode ser nem muito cedo, nem muito tarde, porque se já tiver já com um quadro demencial, já tiver totalmente acamado na cadeira de rodas, um quadro muito grave, a cirurgia vai poder beneficiar pouco o paciente. Então, o ideal é numa fase intermediária, avançada da doença, onde as flutuações começam a acontecer e você não tem mais alternativa de ajuste medicamentoso. Não deixar para a última solução, mas também tentar colocar ela de uma forma com que vai ser um auxiliar ao tratamento medicamentoso e a reabilitação para manter o paciente funcional, né? Sim. Doutor, chegamos ao final do Saúde em Foco. Eu agradeço sua participação, suas orientações, esses alertas de intervenções durante o tratamento tão importante, trazer essas novidades da ciência. Eu agradeço o convite da TV Câmara, é um prazer estar aqui com vocês, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, e a gente estende o convite para novas participações. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, muito obrigada por sua atenção. Cuide-se, preste atenção nos sinais do seu corpo, mantenha-se ativo e viva bem. Obrigada e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.